Olá galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. E a aula de hoje é sobre polias ideais. Aqui você tem a minha página no Instagram, né? A página no Instagram, e aqui você tem o YouTube, né? Você pode estar me seguindo aí também. Muito bem, vamos então para a primeira questão, né? Vamos explicar um pouquinho sobre as polias ideais e vamos depois responder as questões. Bom, a primeira questão diz o seguinte: os corpos A e B da figura têm massa, respectivamente, 6 kg o corpo A e 2 kg o corpo B. O plano de apoio é perfeitamente liso. Essa informação é importante. Quando ele diz que é perfeitamente liso, ele está dizendo que não tem atrito. O atrito é desprezível. O fio é inextensível e de peso desprezível. Então, ele está desprezando a massa do fio, é um fio ideal, né? Tem massa desprezível, ele não deforma, não há atrito entre o fio e a polia, né? Então a polia ideal, isso aqui, ó, polia ideal. E tem um detalhe, essa polia aqui, ela é fixa. A polia fixa, ela não altera o valor da força, ela só altera a direção, o sentido de como a força atua. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do conjunto, né? Determine a aceleração do conjunto e determine também a tração no fio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é como é que a gente deve aplicar as forças aqui, né? Lembrando que a massa de A vale 6 e a massa de B vale 2 kg. A massa de A vale 6 e a massa de B vale 2 kg. E a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui eu tenho as forças que vão atuar em A. Vamos lá, eu vou ter aqui o peso de A, vertical e para baixo, atuando aqui no centro de gravidade, peso de A. Tá? Lembrando que esse peso de A, ele é calculado como sendo a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Eu vou ter que ter aqui a força normal perpendicular à superfície sobre o corpo A. Estando em equilíbrio, ou seja, esse corpo não se move na vertical, eu posso dizer que a normal em A se anula com o peso de A. Eu vou ter também aqui, ó, uma força de tração no fio, T1. Como esse fio é ideal, em módulo, aqui também é T1. Em módulo, aqui também é igual a T1, porque é um fio ideal. Aí aqui eu vou ter também uma tração T2, T2, e aqui também T2. E vou ter, por último, o peso de B. Mas aí, galera, é o seguinte. Quem é o peso de B? O peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Que aí, no caso, fica 2 vezes 10. O peso de B vale 20 newtons, né? Bom, como a polia é ideal, e esse aqui é importante. Se a polia é ideal, isso quer dizer que a força que eu tenho aí sobre a polia são as mesmas, têm o mesmo valor. Então, como se trata de uma polia ideal, o valor de T1 é igual ao valor de T2 em módulo, que eu posso simplesmente chamar de T. Então, eu não preciso colocar T1 e não preciso colocar T2, basta colocar T, visto que a polia é ideal. Então, de posse dessas informações, vamos analisar cada um desses corpos separadamente. Lembrando que esse sistema, ó, o corpo B, ele vai descer com aceleração A,
e o corpo A adquire a mesma aceleração para a direita. Então, as forças que eu tenho em A são o seguinte: normal e peso. Então, a normal em A se anula com o peso de A, porque ele não se move na vertical. Então, o que eu vou ter aqui em A, na verdade, de resultante, apenas a tração. Então, vai ficar como força resultante em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, T é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, eu montei uma equação aqui no corpo A, não é isso? Então, eu sei que a tração é massa de A vezes a aceleração. Lembrando que a normal e o peso de A se anulam. Como é que ficam as forças atuando sobre B? Então, aqui no corpo B, eu vou ter o peso de B, né? Eu vou ter aqui o peso de B. E vou ter uma tração T para cima. Como esse corpo vai acelerar para baixo, ele tem uma aceleraçãozinha para baixo, eu vou aplicar a segunda lei de Newton no corpo B. Força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. Como ele está acelerando para baixo, é porque em módulo o peso de B é maior do que a tração. Então aqui vai ficar peso de B menos a tração, porque tem sentidos opostos, é igual a massa de B vezes a aceleração. E aqui, meus queridos, eu vou ter uma equação 2. Então eu vou montar um sistema. O que é que eu vou ter aqui? Bora lá. Eu vou ter peso de B menos tração é massa de B vezes a aceleração. E tenho também que tração é massa de A vezes a aceleração. Logo eu vou ter um sistema aqui com duas variáveis. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, cancelar a tração negativa com a tração positiva. Então eu vou ter que o peso de B é igual, aí boto A em evidência, fica massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então aqui a gente pode achar a primeira coisa que ele pede. Qual é a primeira coisa que ele pede? O valor da aceleração do sistema. Você lembra que a gente calculou o peso de B e deu 20 newtons? A massa de A vale 6. A massa de B vale 2 vezes a aceleração. Então daqui eu tiro que 20 é igual a 8 vezes A. Como o 8 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 8. Então eu vou tirar que a aceleração vai ser igual a 20 por 8, é a mesma coisa que 10 por 4, mesma coisa que 5 por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, meus queridos, é a letra A. A letra B, ele pede o valor da tração. Aí é só você lembrar da equação que a gente viu aqui, né, no slide passado. A tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a tração é igual a 6 vezes 2,5. Isso aqui vai dar 15 newtons. Ok? Então, está aqui respondido a questão. Vamos para outro? A questão número 2 também é uma polia, também é uma polia fixa, né? Você tem aqui uma polia fixa, tá? Então, no arranjo experimental da figura ao lado, os corpos A e B têm, respectivamente,
massas de 6 kg e 2 kg. Então, bem parecido com a questão anterior. Então, a massa de A vale 6 kg e a massa de B vale 2 kg. Ok? A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração e a tração no fio. Então eu vou estar aplicando direto as forças aqui. Eu vou ter aqui peso de A. E aí detalhe, quem é o peso de A? O peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Então fica 6 vezes 10. O peso de A, ele vale 60 newtons. Peso de B, aqui, bota aqui dessa cor. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Então, 2 vezes 10. O peso de B, ele vale 20 newtons. Ok, então eu vou ter aqui também o peso de B, que atua no meio dele, né? Aí eu vou ter uma tração T aqui, tá? E aqui T também, porque é ideal. Como a polia é ideal, tem massa desprezível, do outro lado eu tenho T, e aqui para cima eu tenho T também. Se eu quiser calcular a força no meio da polia, isso aqui é importante, no meio da polia vai ser 2T. Porque se tu analisa só a polia separadamente, eu vou ter 2T para baixo, para poder equilibrar eu vou ter que ter 2T para cima. Então se você analisa só a polia separadamente, você vai ter que a força que tem no meio da polia, ela é o dobro das forças que tem em cada lado. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, né? Bom, quem é que tem maior peso? É A ou B, né? O peso de A vale 60 e o peso de B vale 20. Então, o que é que vai acontecer? O A vai acelerar para baixo, o A vai acelerar para baixo e o B vai acelerar para cima. O A acelera para baixo, o B acelera para cima. Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton em A e B. O que é que eu tenho aqui? Vejamos, ó. Então eu vou ter aqui peso de A, que a gente sabe que é 60 newtons, tração T, não é isso? T. Vou ter tração T também, né? E vou ter o peso de B, que a gente sabe que é 20 newtons. Eu vou analisar A e B separadamente. O A desce, né? Acelera para baixo. Ao passo que o B acelera para cima. Lembrando que ele quer descobrir a aceleração e também a tração nos fios. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o corpo A, e aplicar a segunda lei de Newton em A, o que é que eu vou ter? Força resultante em A é a massa de A vezes a aceleração. Como o A ele desce acelerado, então é porque o peso de A é maior do que a tração. Aí aqui vai ficar como? Fica peso de A menos tração é a massa de A vezes a aceleração. Então aqui eu tenho tipo uma equação 1 e vou deixar ela guardada aqui. Se eu for para o corpo B, ó, corpo B, o B vai acelerar para onde? O B vai acelerar para cima. Então aplicando a segunda lei de Newton em B, vai ficar assim, ó, força resultante em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Só que o B ele está subindo acelerado, então é porque a tração é maior do que o peso. Então fica tração menos, opa, deixa eu corrigir aqui.
Então fica tração menos peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. E aí, meus queridos, eu tenho aqui uma equação 2. Eu vou montar então um sistema. Meu sistema fica peso de A menos tração é igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui tração menos peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, então eu vou ter aqui, ó. Eu vou cancelar aqui, tração. Aí fica peso de A menos peso de B. Dá para colocar em evidência, né? Então aqui fica massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, através dessa equação aqui, dá para eu calcular a aceleração, beleza? Ok, então, qual é a equação que a gente ficou com ela? Peso de A menos peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, letra A, ele quer calcular a aceleração, não é isso? Então, quanto é o peso de A? Ah, pessoal, estou lembrando, o peso de A é 60 newtons, menos o peso de B, que é 20. A massa de A é 6 e a massa de B é 2, vezes a aceleração. 60 menos 20 dá 40. 6 mais 2 dá 8, então fica 8A. Então, a aceleração vai ser 40 dividido por 8. Então, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B, meus queridos, ele quer a força de tração. Aí eu posso pegar qualquer uma daquelas equações que a gente montou. A gente montou, por exemplo, pegando do corpo B, a gente percebeu que tração, que foi a equação 2, né, menos o peso de B, é igual a massa de B vezes a aceleração. Equação 2. Aí ele quer saber a tração. Tudo bem. Então vai ficar como? Vai ficar a tração menos o peso de B é 20, a massa de B é 2 e a aceleração a gente calculou na letra A, que é 5. Então, tração é igual, o 20 passa para lá somando, mais 2 vezes 5 dá 10. Então, a tração vai ser igual a 30 newtons. 30 newtons, beleza? Show de bola, vai dar certo, ok? Felicidade, meus queridos. Vou passar agora uma atividade para vocês, viu? Muito bem, então eu tenho aqui a primeira questão para você fazer em casa, né? Muito parecido com o que a gente já fez. Tem um corpo A de 2 kg, o B de 3 kg. A gravidade vale 10, ele quer a aceleração do sistema, né? Que é a mesma do corpo A, e a tração no fio. A questão 2 já é um pouquinho mais trabalhosa, né? São 3 corpos. Então, o corpo A é o que tem maior massa, então ele vai puxar os outros dois aqui. Não tem atrito. Então, aí um desafiozinho para vocês. Lembrando que cada fio é uma tração. A tração aqui no fio da esquerda é diferente da tração no fio da direita. E a questão 3, eu tenho aqui um bloco de 3 e outro de 1. Eu quero a tração no fio e quero a tração aqui em cima. Também quero a aceleração do sistema, parecido com a questão que a gente já fez. Beleza? Até a próxima aula, onde eu vou resolver para vocês as questões que eu estou passando.